Depois vocês vão entender por que é importante. Pessoal, então agora eu vou começar a mostrar as curvas de nível. Para quem não conhece o que é curva de nível, ela é muito importantíssima para a humanidade, como já disse. Aqui, nessa imagem aqui, ó, é numa fazenda. Geralmente quando uma área tem um declive, você precisa fazer as curvas de nível. Por quê? Toda vez que chover, chove no alto, desce para o baixo. Como é o modelo plano, funciona, tá? Então choveu no alto, vai descer a água para o baixo. Se não tiver as curvas de nível, a água vai levar toda essa terra aqui, ó, a terra agricultável, vai levar toda para onde tem essas árvores aqui, geralmente tem um rio, um córrego, um rio, tá? Vai assorear o rio, geralmente joga-se agrotóxico na terra arada aqui, na plantação, e aí o agrotóxico também vai descer para o rio, vai matar os peixes, vai secar o rio, porque o rio vai assorear, tá? Vai cavar buraco aqui na fazenda, tanto de até água que vai descer, então por isso que é necessário se fazer as curvas de nível. E o que é uma curva de nível? Uma curva de nível, eu vou mostrar um textinho aqui, 2 textinhos, rapidinho. O que é uma curva de nível? Uma curva de nível é isso aqui, ó. Você ter vários pontos com uma mesma cota, uma mesma altitude, por isso chama-se curva de nível. Ah, mas toda vez que você olha de cima, se você olhar com drone, filmar com drone, passar de helicóptero, passar de avião por cima, você vai ver todas as curvas de nível serpenteadas, tá? Mas quando você olhar elas de perfil, tá? Deixa eu mostrar outra imagem aqui, de curva de nível. Aqui, ó, mais curva de nível, tá? Praticamente quase que toda fazenda tem as curvas de nível. Tem fazendeiro que não faz, que acha caro para fazer, não é tão caro. Então aqui, ó, choveu aqui, essa primeira curva de nível vai reter água aqui. Choveu nesse meio, essa curva retém a água dessa parte. E assim sucessivamente, tá? Então, esse ponto aqui está no mesmo nível daqui, que está no mesmo nível de lá. Por isso que a água que cai aqui, ela não corre nem para lá e nem para cá. Porque ela represa, porque está no mesmo nível, tá? Então, para isso que serve a curva de nível, para represar a água da chuva, tá? É uma das funções da curva de nível, não é só essa, tem N funções as curvas de nível, tá? Mas a principal é essa, evitar a erosão. Uma das principais. Eu ia falar isso. O que eu aprendi no colégio, no ensino médio, que as curvas de níveis são essenciais para evitar erosão do solo. Sim. Muito bom. Vamos lá. Aqui é uma fazenda com a área bastante caída. Pessoal, essa linha aqui, esses cordões são curvas de nível. Foi eu que filmei, tirei essa foto aqui. Então, é que eu falei para vocês. Quando você olha de cima, você vê ela serpenteada porque ela vai procurando o nível da área, daquela terra, tá? Por isso que ela fica serpenteada, porque ela está no mesmo nível. Mas quando você olha de perfil, você vai ver ela reto nivelada, praticamente é reto nivelada aqui, ó. Horizontalmente reto nivelada, tá? Porque você está olhando de perfil, tá? Então isso é bom você guardar isso, entender isso, tá? Mais para frente aqui agora, nós vamos continuar aqui. Então, ó, o que é as curvas de nível? Ó? As curvas de nível são curvas horizontais, tá? Pessoal, guarda esse aqui, que é básico, é simples, mas vai fazer toda a diferença, tá? Isso aqui, você pode desafiar toda a ciência com essas coisas básicas aqui. Por isso que eu falo pra vocês, você vai na base lá, na base você consegue provar por A mais B, aquilo com a própria ciência deles, tá? Então, eu trabalhei 15 anos com topografia, eu fiz mais de, acho que 1.000 quilômetros de curva de nível, mais de 1.000 quilômetros, tá? De curva de nível. Então, as curvas de nível são curvas horizontais, tá? O que é uma curva horizontal? É uma curva não abaulada. É igual eu mostrei aquela figura do que é uma linha horizontal, tá? Então, eu fui... Pessoal, para não ter dúvida, para não achar que eu tô doido, que essas coisas muito básicas, muito simples que eu mostro aqui, eu fui assim, quando eu acho um topógrafo na rua, aqui na minha cidade, eu paro e converso com o cara, tá? Para ver se a minha ideia tá batendo com a dele. Só que quando eu vou conversar com um topógrafo, com um engenheiro civil, com um engenheiro agrônomo, eu não toco no assunto de terra plana. Para quê? Para o cara não bugar a mente dele lá, ele não se desviar, não se perder. Eu só falo, fulano, é assim que funciona? E aí fico respirando a resposta. Se a resposta do cara for condizente com o que eu penso, eu falo, tô certo. Se a resposta do cara for diferente, vou dar uma questionada pro cara. Se o cara me convencer que eu tô errado, eu tô errado. Se não me convencer, mas geralmente o cara responde de acordo com aquilo que eu penso. Então,
Depois eu posso até tocar no assunto, depois que nós conversando, porque eu já tenho as respostas que eu queria ouvir. Aí eu posso até falar alguma coisa de terra plana, mas às vezes nem falo. O importante é que eu obtive a informação e soube que eu não estou doido, que eu estou certo, de acordo com o meu pensamento. Aí, topógrafo eu converso. Fui na Secretaria de Obras da minha cidade, que é uma capital. Tinha 2 engenheiros no final do ano, lá estava bem tranquilo. Tinha 2 engenheiros lá. Levei 2 desenhos para eles, de curva de nível, de perfil longitudinal. Falei, fulano, é assim que funciona com a curva de nível? A curva de nível, independente da sua extensão, se ela tem 10 km, se ela tem 50 km, ela é horizontal em toda a sua extensão? O engenheiro falou, realmente é horizontal, tá? Aí só que ele não sabia qual assunto que eu queria saber de terra plana, né? E aí, um professor de geografia estava dando uma aula no YouTube, um professor de um canal de 30 mil inscritos, um canal até médio. Aí o professor lá, falando tudo de curva de nível, falando bastante coisa sobre curva de nível. Só que essas coisas que eu estou falando para vocês aqui, eles não existiam na escola. Aí o que acontece? Falei, vou perguntar para esse professor. Professor, uma curva de nível, independente da sua extensão, ela é sempre horizontal? Ele respondeu isso no comentário. Aí, beleza. Então, é isso. Então, pessoal, guarda isso, que toda curva de nível é horizontal, tá? Horizontal, mas por que ela é abaulada? Abaulada não, ela é serpenteada. Porque quando você olha de cima, mas quando você olhou de perfil, é como eu mostrei naquela imagem anterior, mas eu vou mostrar mais imagens aqui na frente, tá? Vamos ler aqui mais um textinho, um pedacinho desse aqui, rapidinho, de curva de nível. Então, ó, entende-se por curva de nível a linha que liga pontos de igual cota ou altitude. Uma mesma cota, uma mesma altitude é sempre ligado com uma linha horizontal de uma curva de nível, tá? Chama-se linha isoípsa também, isolinha, tem linha de contorno, tem vários nomes, curva batimétrica, vou falar aqui que é batimétrica também, é tudo a mesma curva de nível, tá? Ela tem vários nomes. Então, isoípsa, iso igual, ipsa altura, altitude, tá? Então, ipsométrica, altura, altitude, métrica, medida de altitude. Então, ipsometria também trata de curva de nível. Então, toda curva de nível é uma linha isoípsa, que liga todos os pontos. Você pode ter 1000 pontos, você pode ter 10 mil pontos, você pode ter 50 mil pontos, 100 mil pontos, com a mesma cota, a curva de nível vai ligar todos eles, tá? Ficando uma linha horizontalmente reta, tá? Reta vista de perfil, tá? Então, vamos lá. Em uma curva de nível perfeita, todos os seus pontos teriam tem a mesma altitude cota, tá? Você pode chamar de cota ou de altitude. A diferença entre cota e altitude é pouca diferença, tá? Depois, se precisar, eu explico o que é cota. A cota é um número que você pode arbitrar, um número arbitrário que você pode criar, tá? Um nível de referência que você mesmo cria. E a altitude é em relação ao nível do mar, tá? É só isso a diferença. Mas você pode usar altitude para fazer curva de nível, você pode usar cota. Você pode usar cota para fazer levantamento plano altimétrico, você pode usar altitude também, tá? Então, no terreno, dessa forma, se uma pessoa estivesse... Pessoal, guarda mais essa informação. Se uma pessoa estivesse realizando uma caminhada ao longo em cima da curva de nível, e é possível fazer isso, eu fiz isto. Eu fui numa chácara, numa fazenda, lá tinha um monte de curva de nível. Eu caminhei em cima da curva de nível, e filmei e mandei pro Gilvan. O Gilvan acho que mostrou numa live dele, tá? Aí quando você está caminhando em nível. Você não está subindo e nem descendo, tá? Porque a curva está em nível. No terreno, ela não estaria nem subindo, não estaria subindo ou descendo, tá? As curvas de nível são importantes para se conhecer o terreno quanto ao seu relevo, podendo se aferir por meio delas o grau de inclinação nas diferentes direções, tá? Beleza, então, o importante é que liga todos os pontos com a mesma cota e a mesma altitude, toda a curva de nível, tá? Então, vamos... Aqui, pessoal, esse desenho, pessoal, é clássico na internet, toda vez que você vai buscar altitude, curva de nível, vai aparecer esse desenho aqui, tá? E o que esse aqui é? O Morro da Urca, no Rio de Janeiro, tá? Ele está mostrando, pessoal, é que nem eu falei para vocês, a curva de nível de perfil. Ah, mas se é curva de nível, por que o traço está reto? Porque você está olhando de perfil, você está olhando de lado. É como se você pegasse uma faca gigante e torasse a montanha no meio, na vertical. Aí você vê todos esses traços, tá? Essas curvas de nível. Porque se você passar de avião por cima do Morro da Urca, essa curva de nível ela faz um anel na montanha, ela circula a montanha.
tá? De cima, a visão de cima. Porque, pessoal, em toda situação, você pode ter uma visão panorâmica de cima, de um corpo, de uma região. Você pode ter uma visão de frente, uma visão transversal, uma visão frontal, transversal. Ou você pode ter uma visão lateral, que é essa aqui que nós estamos olhando para esse monte. Você uma visão de perfil, tá? Uma visão lateral, tá? Então é como se você estivesse em pé aqui olhando para essa montanha. Então, agora vocês reparem aqui a horizontalidade dessa curva de nível, ó. Aqui a cota 0 é o nível do mar, tá? Aqui, ó, cota ou altitude 0, nível do mar, lá no Rio de Janeiro, tá? Ó como que tá mostrando esse nível do mar. Plano, reto, nivelado, tá? Ah, mas essa foto é pequena, essa imagem é pequena, tem 1.600 metros, tá? 1.600 metros já era para ter aí uns 15 a 20 centímetros de curvatura. É pouco, mas aqui não tem nenhum comentário do professor falando, ó, pessoal, se essa curva de nível continuasse para frente, ele ia começar a curvar para acompanhar a curvatura da Terra. Não, não existe. Pessoal, não existe nenhuma reta que ela comece reta, depois seguindo a mesma forma de fazer o trabalho, o levantamento, a medida, depois ela começar a curvar, tá? Não existe isso. Se ela é curva, ela é curva sempre. Se ela é reta sempre, tá? Então, essa linha fica no eixo das abscissas, no eixo X, tá? Então, todo eixo é reto, tá? Não existe eixo curvado. Então, toda vez que você for fazer um levantamento altimétrico em topografia, você vai, depois que terminar esse levantamento altimétrico, você vai calcular as cotas. Porque como que faz o levantamento altimétrico? Você vai lá na natureza e faz a leitura na mira e colhe as leituras na mira e anota numa caderneta. Aquela leitura, você transforma ela em cotas, ou altitudes ou cotas, tá? E aí, depois que você calculou as cotas, você faz o perfil longitudinal, um desenho mostrando o perfil longitudinal daquele trabalho que você fez, tá? E o perfil longitudinal usa eixo XY, tá? Porque é a forma de representar a realidade da natureza. Na natureza é o eixo XY, tá? Então, toda vez que você tem uma mesma cota, minha cota 0 aqui, altitude 0, ela vai ficar no eixo das abscissas, eixo X, que é o nível do mar, tá? Então, pessoal, agora, depois não pode até voltar nessa imagem aqui, mas vamos dando sequência aqui. Jota, se tiver alguma pergunta aí, você pode fazer, ou senão eu vou aqui. Não, por enquanto eu estou vendo uma lousa, da minha época era verde, com giz, estou só aprendendo. Tá? Não tenho pergunta nenhuma ainda. Então, vamos lá, vamos ganhar tempo então. Aí, pessoal, esse aqui é o lago Utah. Vamos ver, deixa eu ver se lembro. Não, o lago... Esqueci o nome desse lago aqui. É um lago dos Estados Unidos. É o lago Bear, se eu não me engano, lago Bear. Aqui, ó, Lake Bear, isso mesmo. Então, esse lago, ele tem, ó, a escala aqui embaixo, aqui, ó. Aqui tem uma escala. Aqui, ó. Nesse pedaço aqui, tem aqui a escala métrica, quilômetros, ó, 10 quilômetros, uns 5 centímetros aqui, mais ou menos, aqui daria 10 quilômetros até aqui, ó. Então ele vai ter uns 40 quilômetros de extensão esse lago, mais ou menos, tá aproximado. Aí, aqui, as isóbatas, a curva de nível também pode ser chamada de linha isóbata, iso igual, batos vem de profundidade, tipo batismo é mergulhar a pessoa no fundo. Então, batos é do grego, é profundidade. Então, isóbatas são, o que são isóbatas? São curva de nível negativa. O que é uma curva de nível negativa? A curva de nível que é no continente, ela é positiva, é acima do nível do mar. A curva de nível que é dentro da água, ela é negativa, ela é abaixo do nível do mar ou abaixo do nível do lago, tá? Da superfície do lago, ela fica dentro da água. Só que, mas como que faz uma curva de nível dentro da água? Não precisa fazer a curva de nível dentro da água. Você poderia fazer até quando o lago estava seco, quando está se fazendo uma barragem, mas não tem necessidade de fazer uma curva de nível onde vai ficar alagada, tá? Então essas curvas de nível que tem dentro do lago são isóbatas, linhas isóbatas ou curvas batimétricas, tá? É a mesma coisa, tá? Ou curva de nível negativa é a mesma coisa. Então, a margem do lago é a curva de nível 0 desse lago, tá?
toda a margem está no mesmo nível, onde a água do lago encontra com a terra, ela vai formar uma linha de nível, porque é a linha zero, tá? Então, toda essa margem contornada pelo lago, está tudo na mesma altitude, tá? De norte a sul do lago, de leste a oeste, fica tudo na mesma altitude, tá? Então, uma vez que fica na mesma... E aqui embaixo, aqui, ó, essa aqui é a primeira batimétrica. 10 metros é a profundidade dessa curva de nível aqui, ó. Dessa batimétrica é 10 metros de profundidade. Essa batimétrica aqui são 20 metros de profundidade. Essas são 30, essas são 40 e essas são 50. Pessoal, então, todo lago, ele só tem uma única altitude para todo o seu espelho d'água, tá? Todo lago, tá? Não tem lago que é diferente um diferente do outro. Todo lago só tem uma única altitude para todo o seu espelho d'água. O que isso quer dizer? Que a superfície de um lago é como a superfície de uma mesa. Isso eu desafio qualquer doutor, engenheiro, agrônomo, engenheiro civil, tá? Físico, tá? Se quiser para um teste, tá? De um lago, qualquer lago, isso eu afirmo, não importa o tamanho do lago. O Lago Baikal tem 656 quilômetros de extensão, de norte a sul, tá? É um espelho d'água, é como uma mesa do Lago Baikal, em toda a sua extensão. Uma única cota. A cota do Lago Baikal, a altitude, se eu não me engano, é 456 metros. É 456 do norte, é 456 no sul, 456 do leste, 456 no oeste, 456 no centro. Toda uma única altitude. Quando você tem uma única altitude para uma superfície, indica que essa superfície é uma superfície plana, reta, nivelada. Não tem como fugir disso. Quando apresentaram aquela imagem do lago lá na costa do México, lá nos Estados Unidos ali, o lago Pointe Chartrain, aquela imagem clássica lá, que essa imagem refutou terra plana, eu nunca me assustei com aquela imagem. Por quê? O lago Pointe Chartrain é igual a todo lago. Só tem uma única altitude, eu acho que é 3 metros, 4 metros a altitude da superfície do lago Pointe Chartrain. Então é 3 no começo, 3 no fim, 3 no meio, 3 em todo lago, é uma única altitude. Quando é uma única altitude, é a superfície igual de uma mesa, tá? É uma superfície plano, reto, nivelada. E todo barco que navegar em cima desse lago, navega em cima de uma superfície plano, reto, nivelada, tá? Ele não sobe nem desce curvatura alguma. Por quê? Porque a superfície desse lago, quando eu for representar topograficamente no eixo XY, que é o perfil longitudinal de lago, porque esse trabalho aqui, depois de terminado ele aqui, eu posso fazer e devo fazer o perfil longitudinal desse lago Beer, tá? Depois que está pronto o meu trabalho aqui, eu faço o perfil desse lago. E esse perfil, a superfície dele, a altitude zero, que é da superfície, tá? Altitude não, a cota zero, porque esse lago, às vezes, não está no nível do mar, tá? Onde ele estiver, mas as cotas do lago é toda a mesma. A altitude dele é igual, tá? Mas não quer dizer que ele esteja no nível do mar, ele pode estar acima do nível do mar, tá? Então, o importante é que o perfil longitudinal dele vai ser eixo XY, tá? Se eu tivesse alguma cota acima do zero, ou acima da altitude desse lago, essa cota ia fugir do eixo X. Mas como a superfície do lago é uma única cota, todas as cotas desse lago, no meu perfil longitudinal, eixo XY, vai estar todas no eixo X. Então, isso indica o quê? Que a superfície do lago é qual esse desenho aqui, ó. Aqui eu poderia fazer um perfil transversal, ó, aqui esse pontilhado aqui, poderia ser meu perfil transversal do lago. Posso fazer perfil transversal? Posso. E posso fazer o perfil também longitudinal, que é da ponta do lago, cruzando aqui, ó. Posso fazer um perfil diagonal aqui também? Posso também. Não tem problema nenhum. Tá? Posso fazer nessa posição? Posso também. Tá? O importante é que todos esses meus perfis que eu vou fazer, tipo aqui, esse pontilhado. Aqui, nesse pontilhado, vai ser meu eixo X, o eixo das abscissas. Aqui seria meu eixo Y, tá? As minhas cotas de superfície vai estar tudo no eixo X, tá? De forma que, se um navio navegar nesse lago, esse navio vai navegar no eixo X, tá? Sempre no eixo X. Não sobe e nem desce curvatura alguma, porque não há curvatura do lago. Então, pessoal, pode guardar, pode escrever isso que eu estou falando para vocês aí. Anota, toma nota aí. Pode ser engenheiro, se você for engenheiro.
toma nota do que eu estou falando aqui, para lá na frente você vai lembrar do que eu estou dizendo aqui, tá? Que todo lago, todo navio que navega em um lago ou no mar, ele navega no eixo X, no eixo das abscissas. Isso é matemático, tá? Isso é uma prova matemática. No eixo das abscissas, ele não sobe nem desce curvatura alguma, porque está navegando no eixo X, tá? A superfície do lago é como a superfície de uma mesa. Se você pegar uma mesa aí de 5 metros e jogar uma lâmina d'água em cima da mesa, e pegar um barquinho aí de papel, um barquinho de brincadeira, e empurrar esse barquinho com o dedo em cima da mesa, é a mesma coisa que essa superfície da mesa fosse uma superfície de um lago, ou a superfície do mar, tá? Esse navio não tem, porque a superfície da mesa ele não vai deixar de descer nem subir. Subir não tem como subir, mas para baixo ele não vai descer. Então, por quê? É como se o lago tivesse congelado, tá? Então você pega o Lago Baikal, é um lago que congela toda a superfície. Então, o navio que navega em cima da água congelada do Lago Baikal, ele não vai descer mesmo, só se for submarino. Submarino, sim. Submarino pode subir, pode descer. Mas o navio, não. O navio navega sempre no eixo X, no eixo das abscissas, numa mesma cota, numa mesma altitude, tá? Então, não sobe e nem desce curvatura jamais, tá? É loucura um marinheiro, cara, pensar que um navio cargueiro, um petroleiro, tá subindo ou descendo alguma curvatura, é loucura, tá? Porque navios jamais sobe ou desce curvatura alguma, mas navega sempre numa superfície plano, reto, nivelada. Tanto é que um navio que sai do Porto de Santos vai para Xangai, na China, ele gasta 45 dias em média, tá? E o navio que vem de Xangai para Santos é 45 dias também. Se tivesse descendo curvatura do Brasil para a China, ele seria mais rápido do que o navio que vem de lá para cá subindo a curvatura. Mas gasta o mesmo tempo em iguais condições, tá? Eu vou voltar numa imagem ali rapidamente, só para mim falar um comentário rapidamente. Aqui. Pessoal, então o que acontece? Esse Morro da Urca, geralmente, todo o assunto que você vê, tá? Inclusive na escola. Pessoal, isso aqui é terra plana ensinado na escola, tá? Eles ensinam a terra plana na escola. Eu provo isso, tá? Eu mostrei na maquete, tá? Que toda a maquete, ela é plana, tá? A maquete do Rio Grande do Sul, eu mostrei a maquete do Rio Grande do Sul, do estado inteirinho. O professor de geografia ensinando a maquete para os alunos. Toda a maquete é feita em cima de uma mesa, que é plana, ou se a maquete for muito grande, no piso da casa, que a maquete é muito grande. Então, o piso que é plano. Então, aí os alunos veem aqueles rios funcionando na maquete plana, os relevos funcionando, porque a maquete é plana. Entendeu? Então, é a terra plana sendo ensinada na escola. E aqui nesse caso aqui também, geralmente, pessoal, eles mostram essas imagens de curva de nível, tá? Imagens curtas, para que o povo não perceba que essa curva de nível aqui, se ela continuar aqui, pessoal, toda a curva de nível, ela forma um plano horizontal na sua base ou na sua superfície. Então, cada risco desse aqui é uma curva de nível e é um plano horizontal, tá? Então, esse plano horizontal, aonde que ele para? Ele não para. Ele atravessa o mundo de norte a sul, de leste a oeste, tá? É como se você pegasse uma faca e, por exemplo, se você cortasse essa ponta aqui, ó, desse morro, essa partezinha aqui formaria uma mesa. Tirou aquela ponta ali, aqui nesse risco formaria uma mesa plana, reta, nivelada. Se você cortar aqui forma uma mesa plana, reta, nivelada. Se você cortar aqui, então, por exemplo, cada traço desse aqui forma-se um plano horizontal. Só que eles não mostram imagem grande para você não perceber, no contexto geral, que essa imagem aqui não se encaixa no globo. Por quê? Porque um mar plano, reto, nivelado não faz parte do globo. Só faz parte da Terra plana. Que essa cota zero aqui, ó, altitude zero, você pode ver que esse traço aqui está perfeitamente reto, tá? E ele está no eixo X. E não importa se essa distância aqui tem 1.600 metros, mas desde que ela tá, o eixo X é perpendicular ao eixo Y, tá? Aqui tem um ângulo reto. Então, essa reta, ela é infinita. Aqui não tem, ela não acaba. Ela é uma reta, toda reta não se encontra nem no infinito. Esse papo de reta se encontra no infinito, essa é só para dar uma meia confundida na cabeça da pessoa para achar que reta não é reta. Reta é sempre reta, quando é paralela, elas são paralelas infinitamente, tá? Então, essa primeira reta aqui paralela, ela é o nível do mar, tá? Então, esse aqui jamais casa com o globo, porque o nível do globo é arcado.
E aqui está plano, reto, nivelado. Só que eles não esticam essa imagem para você não perceber, no contexto geral, que essa imagem não faz parte do globo, faz parte de uma terra plana. Todo esse aqui, ó. Pessoal, e outra coisa. Todo o perfil vou falar, escreve aí quem quiser escrever. Todo o perfil longitudinal usado na engenharia de hoje, tá? É perfil longitudinal que só casa com o modelo plano, da terra plana, tá? É o perfil da terra real. É um perfil real. É aquilo que você encontra na natureza. Por exemplo, se eu for nesse local aqui, no Rio de Janeiro, fizer um levantamento altimétrico, ou plano altimétrico nesse local, e vou colher, vamos dizer que eu subo aqui, ó, dá para fazer isso, dá para fazer isso. Subir e colher todas as leituras aqui, contornando esses montes, tá? Então, vou lá. Depois, o que eu faço? Eu pego as minhas leituras lá no campo, na natureza, anotei tudo na caderneta, eu vou calcular as cotas, tá? Então, aqui eu começo com a cota 0, nível do mar. Aqui minha cota 50, aqui minha cota 100, cota 200, aí vai, tá? Então, isso é a realidade do que tem lá na natureza, nem mais nem menos, tá? Então, todos os perfis longitudinais são reais. Você vai fazer uma grande rodovia, uma rodovia que tem 300 km, que tem 500 km, tem 1000 km, você tem que fazer esse perfil longitudinal. E o perfil longitudinal que o engenheiro vai usar lá para fazer a rodovia é o perfil que só se casa com a realidade, com a terra plana. Não se encaixa no modelo globular. Tanto é que eu já fiz, eu vou mostrar aqui mais pro final, o desafio que eu fiz para o globista. Faz o perfil longitudinal do litoral do Brasil, de Chuí a Natal, no Rio Grande do Norte, para ver como que fica no modelo globular. Eu mandei esse desafio para umas 200 pessoas. Ninguém fez. Um ou dois tentou responder alguma coisinha lá, que não tinha a ver, mas ninguém fez esse perfil longitudinal. É uma coisa que eu faço em 5 minutos. Se você falar para mim, faz o perfil longitudinal segundo o modelo plano, o modelo da realidade, o modelo que é usado pela engenharia, faz no papel milimetrado, na mão. Eu faço em menos de 10 minutos, eu faço de Chuí a Natal, Rio Grande do Norte, apresentando algumas capitais. Vou pôr todas as cidades que tem no litoral, porque aí não tem necessidade. Mas eu ponho ali umas 15, 20 capitais, tá? Não sei se tem 15, 20 capitais no litoral, mas se tiver ali 15, eu ponho 15 capital do litorâneo, faço o perfil em menos de 10 minutos. E os globistas não conseguem nem fazer, nem no computador pelo AutoCAD, eles conseguem fazer esse perfil longitudinal. Então, essa imagem aqui é pequena para vocês não perceberem o contexto geral. Agora eu fiz a imagem maior para vocês entenderem como que fica as curvas de nível no contexto geral. Então, aqui, ó, seria a Cordilheira dos Andes. Já tive lá nessa região, graças a Deus conheço lá bem. Então, aqui, pessoal, ó, a primeira curva de nível, tá? O nível do mar aqui, ó, é 0, tá? Pessoal, em todo o oceano, tá? Aonde a água do mar, vou mostrar isso mais para frente, tá? Vocês ficam tranquilos, que na conclusão desse assunto é que vocês vão entender o geral do assunto. Então, todo o mar, a água do mar, onde o mar esteja calmo, sem muita onda, onde a água do mar se encontra com a areia da praia, ali chama-se curva de nível 0. É a primeira curva de nível, chama-se curva de nível 0, tá? Guarda essa informação. Então aqui está a primeira curva de nível do litoral chileno, tá? É tudo 0, tá? E quando é tudo 0, tá no eixo X, eixo das abscissas, então só posso ter um traço plano, reto, nivelado, tá? Não tem como fugir disso. É o perfil do litoral do Chile, é o perfil longitudinal que é usado pela engenharia, é esse, tá? Não dá para fugir disso. Então tá aqui, ó, as cotas do litoral, tudo 0. 0 aqui, 0. Esse litoral tem mais ou menos 5 mil quilômetros, lá no litoral chileno, tá? Se você quiser também estender para Colômbia, até o final, até da divisa da América do Sul com a América do Norte, América Central, que seria o Panamá, pode estender também, aí vai dar 10 mil quilômetros. É tudo 0, é tudo mesmo plano, reto, nivelado, tá? Não tem curvatura alguma, tá? Então, aí, a primeira curva de nível que eu fiz aqui no monte, na cordilheira, a cota aqui no começo dela, tá? Seria que cota 500. Eu arbitrei essa cota. No meio daqui é 500. Eu posso colocar mais cota aqui nesse intervalo? Posso, tá? Posso colocar uma cota a cada 50 metros, a cada 100 metros, a cada 200 metros? Posso, sem problema nenhum. Mas isso aqui é um desenho só para vocês entenderem, tá? Então a primeira cota é 500, a cota do meio é 500 também, e a cota final é 500. Por quê?
toda a curva de nível liga todos os pontos com a mesma altitude, com a mesma cota, tá? Então, uma vez que esse ponto aqui está a 500 metros acima do nível do mar, o nível do mar é reto, plano, nivelado. Então, ele está paralelo. Não tem como ser diferente disso. Então, logo, a curva de nível vai ficar paralela ao nível do mar na cota 500. E aqui a cota 1000, 1000 aqui, 1000 aqui, 1000 aqui no final, tá? Isso, pessoal, durante 5, 6 mil quilômetros de extensão, tá? Não vai alterar nada, não vai abaular jamais. Não, guarde essa informação. Não existe curva de nível abaulada. Isso eu desafio qualquer engenheiro. Engenheiro, filma, fotografa, faz uma curva abaulada com um aparelho topográfico, vai lá no campo e faz uma curva arcada, abaulada, tá? Não existe curva abaulada. Toda curva de nível é horizontalmente plana, reta, nivelada, com uma mesma cota, uma mesma altitude, tá? Pessoal, nível curvo, mais uma informação. Eu vou falar, pessoal, bastante coisa impactante para vocês. Se vocês quiserem tomar nota, pode tomar nota, tá? É impactante, é contundente, tá? Um nível curvo, igual o seu Roberto é conhecido, nível curvo pode até existir no papel, nível geometria espacial, tá? No papel, no desenho, você pode até inventar o nível curvo, fazer lá. Mas nível em relação a nível de água, é só nível plano, reto e nivelado que funciona. Nível curvo não funciona para água. Por quê? Uma vez que você curvou uma superfície, você sai da cota zero, tá? Se você, por exemplo, que eu mostrei, deixa eu voltar ali naquela imagem da Urca. Leone, segura aí um pouquinho, deixa eu só, vou interromper um pouquinho, teve mais um superchat aqui do José de Souza Santos. A Terra segue plana e estacionária desde a criação. Lembrando vocês que mandando superchats, além de ser lidos, ajudam a minha pessoa, tá? E mandando live pix, além de serem lidos, vocês estão ajudando os projetos futuros da Terra Plana. E tem uma notícia boa para você, Leone. É uma ruim e uma boa. O Bruno, ele estava em sincronia comigo para abrir uma live 9h30. Só que ele me mandou mensagem aqui dizendo que o monitor dele deu problema. Sim. Então ele vai adiar a live. Então temos mais que 2 horas hoje para ficarmos aqui contigo, tá bom? Beleza, então vamos falar do perfil também, que é importante. Isso. Fica à vontade, toca a live do jeito que você tá tocando aí, que tá espetacular. Eu tô aqui só de espectador, cara. Muito bom, muito bom. Fica à vontade. Beleza, vamos lá. Então, pessoal, se eu vier aqui, fazendo... Vou ser mais maior, desculpa aí. Tem grande aqui para ver bem. Se eu venho fazendo um levantamento, onde é que esse nível do mar continua para cá, tá? Mais uns 1.000 metros, mais uns 500 metros. 1.000 metros aqui, 1 quilômetro. Aí, eu venho fazendo o meu perfil, meu levantamento altimétrico. Aí, o que acontece? Se a minha cota, se eu estou pegando aqui no calçadão aqui da orla marítima, ou se eu estiver pegando na praia, as minhas cotas vêm praticamente se repetindo, tá? Vêm sendo quase iguais. Por quê? Porque isso aqui está tudo nivelado. Então as minhas cotas, a minha leitura na mira telescópica, na minha topografia, as minhas leituras vão se repetindo. Quando eu chegar aqui, deixa eu baixar aqui uma... Opa. Quando eu chegar aqui, eu vou subir, vou contornar o monte. Ah, mas tem que usar a corda para subir? Não tem problema, eu posso subir aqui com corda, dá para fazer o levantamento no monte? Dá? Tem como, não é impossível, tá? Então, se eu vou subir aqui com o meu levantamento altimétrico continuando aqui, tá? Aqui, as minhas cotas já vão começar, vai sair do zero, tá? Vai começar a variar as minhas cotas aqui, Tanto é que aqui a cota 50, Aqui a cota 100, 150, 200. Então, por quê? Porque eu saí da linha das cotas zero. Então, toda vez que eu saio da linha do eixo X, do eixo das abscissas, as minhas cotas vão começar a variar, tá? Então, aí vai me indicar o quê? Que eu tenho relevo, tá? Mas se eu não tenho relevo e nem depressão, as minhas cotas se mantêm no eixo X, no eixo das abscissas, tá? Então, agora vamos voltando lá. Então aqui mesma coisa, Se eu venho fazendo levantamento aqui no litoral chileno, as minhas cotas vão se repetindo. Tá tudo... não é leitura zero na mira, porque a mira tem a altura do aparelho, tá? Mas as cotas vão ser todas iguais, tá? No litoral. O importante é isso. Agora, se eu subir aqui, for fazer o levantamento para cá,
Aí minhas cotas começam a variar. Por quê? Porque eu saí da linha zero. Tá, pessoal? Isso é básico, pessoal. Não tem como fugir disso. Então, depois, quando eu vou fazer o perfil longitudinal, exatamente como é na natureza, se eu quiser fazer o perfil longitudinal dessa cordilheira, eu faço, tá? Sem problema nenhum. Eu jogo aqui, ó, eixo Y, que é o eixo das altitudes. Aqui, eixo X, que é o eixo das longitudes ou das distâncias, em quilômetros, tá? E aqui minha primeira curva está a 500 metros de altitude. E aqui está meu plano horizontal, tá? Plano horizontal de 6.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, tá? Esse plano horizontal atrás não para aqui, ele continua, atravessa o mundo, de norte a sul, de leste a oeste, tá? Então, pessoal, aí vai até o topo da cordilheira. E essa curva de nível aqui da cordilheira, dá para fazer? Dá? Tem curva de nível na cordilheira? Tem? Lá onde planta batata, lá na cordilheira, tem curva de nível. A chuva que cai do topo da cordilheira vai parar nessa primeira curva de nível. Pessoal, mas se chover demais também, a vez da curva de nível não aguenta, estoura. Se estourar a primeira curva de nível, arrebenta todas as outras, porque vai descer excesso de água, não vai suportar e vai arrebentar todas as curvas de nível. É igual uma represa. Quando você tem água represada, aquela represa estoura, se tiver represa para baixo, vai levando tudo. Mas geralmente, se você tem um volume pluviométrico da região, você sabe mais ou menos a altura que a curva de nível tem que ficar. Então, pessoal, o importante é isso, tá? Que todas as curvas de nível são horizontais, tá? Então, pessoal, aquela palavra que eu falei no começo, o que é horizontal? Igual nós lemos no texto. O que é uma curva de nível? A curva de nível é horizontal. Horizontal é exatamente esse traço aqui, ó. Ele tem 6.000 quilômetros, mas é horizontal. Ele não é abaulado, ele não é arcado. Porque se a Terra fosse uma bola, essa curva de nível aqui ia acompanhar a superfície da bola. Ia ser arcada essa curva de nível. E não existe curva de nível arcada. Isso é uma lei da altimetria. A altimetria não permite que a curva de nível seja abaulada, seja arcada, tá? Então, pessoal, nível de água para arco não existe. Uma superfície abaulada não vai reter água represada. Não vai ter água em repouso em cima de uma superfície abaulada. A água represada é só em cima de uma superfície plana, reto, nivelada. Uma represa. Você faz o aterro dela plano, reto, nivelado, uma barragem, aí a água vem e represa. O nível da água no aterro fica um nível reto, nivelado durante todo o aterro. O aterro pode ter 10 km de aterro, é uma linha reto, nivelada, onde a água encontra com o aterro. Por quê? Porque é nível da água. A água entrou em repouso, ela busca sempre o nivelamento, não tem como fugir disso. Isso é uma lei da natureza, uma lei da física, a física da água, tá? Então, pessoal, nível de água é sempre plano, reto, nivelado. Não existe nível de... e a gota d'água? A gota d'água é um caso à parte, pessoal. É uma situação à parte, tá? Seria tensão superficial, é umas leis da física que entram ali. Não tem nada a ver com água em grande quantidade, que é o lago de um lago, água do rio. Por quê? Na natureza, o ciclo hidrológico chove no alto, tá? Ou tem uma nascente no alto, a água vai buscando os desnível, tá? Aí vai descer por baixo. Toda vez que você tem desnível... Pessoal, outra coisa, escreve aí, água não desce por gravidade. Por quê? Toda vez que você chega numa chácara, numa fazenda, a pessoa fala assim, lá da minha fazenda, eu bombeio água até lá naquele monte alto, lá tem uma represa, lá tem uma piscina grande lá, e de lá, da minha nascente para lá, a água vai bombeada. De lá, como está no alto, a água desce por gravidade para os pastos. Não existe essa conversa, isso é costume que o povo adquiriu, um costume. O que existe? A água desce por desnivelamento, tá? Gravidade não interage com água, tá? Se você pesquisar aí, a água, num copo d'água, ali ela tem as interações dela, oxigênio e hidrogênio, tá? Ela tem as interações, ela está interagindo ali o tempo todo, oxigênio e hidrogênio, para formar a molécula de água, tá? Ela está trabalhando ali o tempo todo. E aí, o que acontece? Não tem mais nada além disso, é só oxigênio e hidrogênio. A gravidade não está entrando no meio, entranhado ali, interagindo com essas moléculas de água. Então, não existe força mágica. Para a gravidade agir, atuar, ela tinha que ter uma pegada, tá? Tem que ter uma forma. Ela usa corda para puxar os corpos? Corda não tem, a gravidade não usa corda. Usa o que então? Tá? É uma força de magnetismo? Magnetismo, não é gravidade. Tá? Eletricidade não é eletricidade. É eletricidade, não é gravidade. Então o que é a gravidade? Então não tem como você explicar que força
que essa não interage com os corpos. Interação é uma ação interna, tá? Então a gravidade não tem essa ação interna com as moléculas, a nível atômico e nem a nível molecular. Então, por isso que a gravidade, ninguém sabe explicar como a gravidade interage com os corpos. Por quê? Porque não existe, porque não interage. Se tivesse essa interação, todos os físicos saberiam explicar como que se dá essa interação. Tanto é que se a balança de Cavendish fosse verdade, aquele experimento, fosse gravidade, eles já tinham pelo menos um experimento que eles podiam falar, interage dessa forma. Mas se você perguntar para os físicos, para todo mundo, como que a gravidade interage com os corpos, eles não sabem explicar, tá? Vai pular para Einstein, lá, que tecido espaço-tempo, que não tem nada a ver, tá? Que é metafísica. Então, pessoal, a água não desce por gravidade, a água desce por desnível. Quando você tem uma mesma cota, uma mesma altitude, você tem água parada, água represada, água em repouso. Quando você tem cotas diferentes, aí você tem fluxo de água desnível, tá? Então, uma represa é uma mesma cota. Um lago é uma mesma cota. Você tem água represada, água em repouso. Um rio, você tem cotas diferentes. Você tem fluxo, desnível. Então, isso é que diferencia o ciclo hidrológico da água na Terra, tá? Quando você tem desnível, você tem fluxo. Quando você tem nível, você tem água represada. E esse nível é plano, reto, nivelado, jamais abaulado, tá? Não vem aquele negócio de superfície aqui, potencial, que isso tem que entrar a gravidade no meio, e a gravidade é a muleta deles, tá? Então, não precisa disso. Quando a água está represada, plana, numa superfície plana, reta, nivelada, ela se represa naturalmente. O rio nasceu no alto, a chuva cai no alto, desce para o baixo, para o mar, em desnível, pegando o desnível, as cotas diferentes da Terra, desce para o mar, se esparrama no mar, e aí, buscando repouso, repousou, achou o nivelamento, o equilíbrio. Nível é equilíbrio, sinônimo de equilíbrio. Aliás, nível do grego, a etimologia de nível é libra, balança, 2 pratos, equilíbrio. Então, tudo que está nivelado está em equilíbrio. Então, a água busca nível, busca estar em equilíbrio. E uma superfície arcada não está equilibrada.